apresentando sobre o trabalho de uma implementação de um sistema fotovoltaico. O objetivo desse trabalho é fazer praticamente implementar o sistema fotovoltaico, porém depois fazer uma análise, né? Uma análise, né, do GDI 1 e do GDI 2. Então, após projetar esse sistema fotovoltaico, a ideia é que ele atenda a uma demanda de energia especificamente de uma unidade consumidora. Eh, o trabalho, no caso, deve seguir as diretrizes normativas. Tá. Então, esse trabalho praticamente é para ilustrar eh, quais os benefícios ou como os benefícios, na verdade, da implementação da energia solar ela acabam sendo notórios. E além dela simplesmente apresentar, ela não simplesmente iria ajudar na redução dos custos de energia, como também ela acaba sendo legal na questão da implementação de utilização de outras fontes de energias renováveis, ou seja, a não dependência, né, eh, da energia proveniente das fontes, das, das fontes hídricas, né, no caso. Então, ela reduz o custo de energia, engloba a questão da sustentabilidade e a independência energética, ou seja, a não dependência de energias provenientes de fontes hídricas, tá? Então, esse seria o objetivo do trabalho, propor um sistema fotovoltaico para uma unidade consumidora, analisando tanto os impactos econômicos, técnicos, tanto do cenário de geração distribuída com cobrança ou sem cobrança, tá? Então, analisando aqui, o primeiro ponto é que a gente precisa escolher um modelo fotovoltaico, mas também precisamos escolher a região. Então, o primeiro passo, a gente escolhe a região. Escolhendo a região, no caso que seria Araranguá, a gente escolhe a região para saber também a irradiação. Então, sabendo a região, a gente vai saber qual irradiação é necessária para um determinado local. E a gente então escolheu aqui o modelo, esse aqui praticamente é o datasheet do modelo, que é o Genco Solar. Tem aqui todos os componentes necessários que a gente vai precisar, como a eficiência nominal, potência nominal e tudo por aí em diante. E então a gente pegou aqui, tem o consumo, né, que foi estimado. Pegamos aqui o consumo, é estimado. E em função desse consumo, agora a ideia é calcular a potência que um sistema de facto precisa, né? Que o sistema vai precisar, no caso. Então, levando em conta essa equação, a gente precisou da energia, quilowatt-hora, da produtividade e do PR. Então, calculando, tendo esses itens, a gente consegue calcular a potência do sistema, porém levando em conta que o sistema é monofásico e que para a tarifa B, a Celesc utiliza no mínimo 30 kWh por mês e anualmente 360 kWh anual, certo? Então, visto que agora a gente já conhece o local, a gente agora vai calcular a radiação. A gente pode usar tanto o. A gente já fez praticamente isso no trabalho anterior, utilizando o red screen para calcular a irradiação. Então, utilizando aqui o red screen, sabendo qual é o local, buscamos aqui então eh, a irradiação global, direita, difusa e inclinada, e aqui achamos a média. Achando então a irradiação, temos a potência. Agora precisamos saber, já encontramos também o modelo, no caso, né? Usamos esse modelo aqui do módulo fotovoltaico. Agora precisamos saber quantos módulos vão ser necessários para a implementação desse sistema. Então, daí como é que faz? A gente pega a potência do sistema, multiplica por 1000 e divide pela potência nominal. E aí a gente vai saber qual vai ser o número de módulos. Então, usando aqui, ó, pegamos aqui a potência do sistema, multiplicamos por 1000 e dividimos pela potência nominal. E aí a gente vai saber quantos
módulos a gente vai precisar. Então aqui deu 3,52 e arredondamos para 4. Então, tendo isso, foi feita a análise técnica que se precisaria, né, de potência do sistema, o módulo fotovoltaico, quantos módulos seriam necessários, o local, né, da unidade consumidora, a irradiação, né, do local em que vai ser implementado esse módulo, esse sistema fotovoltaico. Agora podemos então fazer a análise, como eu disse anteriormente, que praticamente leva em conta a questão do cenário de eh, com cobrança ou sem cobrança, certo? Então agora a gente já analisou a questão do consumo, agora vai consumo não, técnica, agora vamos na análise econômica. Então, aqui a gente tem o primeiro cenário, que seria a geração distribuída 1. Já falamos que o endereço é em Araranguá. Então, para a rede do tipo monofásico, a demanda máxima, a demanda ou taxa mínima que é utilizada pela Celesc, como eu disse anteriormente, é 30 kWh. A tarifa de energia seria de 0,573. O percentual de perda seria de 0,85 e a taxa mínima ao mês seria de 17,19. A marca é essa que a gente utilizou. Então precisamos saber o quanto precisamos investir. São 4 módulos, mas precisamos saber qual é o investimento inicial para estes módulos. Então o investimento inicial seria de 3.440 para os 4 módulos. Então, como para um sistema fotovoltaico, a gente não só precisa dos módulos, né? A gente precisa também do inversor. Precisa de outros componentes, na verdade, mas o inversor é crucial, né, para fazer a conversão, no caso da energia que é gerada pelos módulos fotovoltaicos, ela vai converter então eh, em outra corrente, no caso, que seria em corrente alternada. Então ela é gerada em CC e converte em CA. Tá? Então aqui a gente tem também os dados do inversor. São o investimento inicial seria de 5.115. No total, então, seria um total de 8.555. Esse seria o investimento inicial. E a potência necessária seria de 1,2 e a instalada então de 1,4. Aqui ó, 1,2 e aqui então 1,4 que seria a potência instalada. Tá, deixa eu ver se mais abaixo tem alguma coisa que a gente precisa comentar. Aqui é praticamente o consumo, então a gente vem agora aqui. Tá, então aqui a gente tem o consumo, a gente estima a geração desse mesmo sistema. Então o consumo no total deu anual 1.693 e a geração deu 2.108. E a gente calculou também a questão do excedente. O excedente seria a diferença do quanto está sendo gerado pelo quanto está sendo consumido. Pelo quanto está sendo consumido. E então conseguimos observar que no mês de julho aqui ó, é o mês em que mais se consome energia, tá? É o mês em que mais se consome energia. Então, como nós inicialmente dissemos que no sistema GDI, eh, no sistema GDI1, no caso GD1, certo? No sistema GD1 é o sistema em que vai ocorrer a questão da não cobrança, né? Da não cobrança ou do acréscimo, por exemplo, de créditos. Então aqui temos aqui o crédito, né? Em kWh e que resultou em 3.598. Então, agora vamos fazer uma análise da fatura. Primeiro, sem a implementação do sistema, o quanto a unidade consumidora paga ou vai pagando. E temos um total de 970. Agora vamos fazer uma análise quando é implementado então esse sistema, o quanto essa unidade consumidora estará pagando. Então, de modo geral, ela irá ocorrer de forma drástica, né? Irá pagar 168, ou seja, de 960 para 168. Sem a implementação do sistema, ela tem pagado 970. Com a implementação do sistema, acaba reduzindo para 168.
gerando assim uma economia de 801 real, certo? Então a geração média tarifária para esse cenário seria de 1.207, enquanto que o payback, perdão, seria de 7,08. Então, na disciplina da introdução à economia, a gente estuda bastante sobre esses fatores de retorno, né? Não só o payback, como ROIA, a gente estuda também o ROIA, o TIR, o IBC, que são fatores que são bastante importantes, porque a gente quer fornecer esses serviços, né, para clientes ou unidades consumidoras, mas para isso é fundamental que não só eles entendam que é importante para a redução dos custos, que é sustentável, mas que também é importante na questão econômica. Então, esse é o primeiro cenário que a gente analisou. Agora a gente vai analisar o outro cenário, né? Como eu disse, esse cenário GD1 seria a energia que é injetada acaba gerando créditos integrais. E o GD2, que seria então esses créditos, vão ser reduzidos a as taxas praticamente crescentes ao longo dos anos. Então é isso que a gente vai ver agora. Só antes de eu analisar aqui, vamos ver a taxa, como é que ela se comporta. Então, em função da classe, é do tipo B, se olharmos para o 2023, ele tem 1,17, 1,77. E ao longo do ano ele vai aumentando. Para 2024 está 3,54. Então vai ainda aumentando. E a previsão é que até 2028 chegue até 10,62%. Então as tarifas sofreram um acréscimo aqui, conforme podemos olhar. Tarifa da energia e a economia aqui que ele vai gerar. Então o modelo aqui é o mesmo, aqui não vamos fazer mais menção. E então voltando aqui, então, pegando mesmo o cenário, ó, consumo, a geração, o excedente, o crédito, quando o consumo dela, né? Quanto ela paga, na verdade, sem a implementação do sistema, com a implementação do sistema. E agora aqui, vamos olhar aqui mais adiante, aqui, ó, com a implementação, né, dessas crescentes ao longo do ano. Então, conseguimos aqui observar que no final, ó, com o sistema GD2, ele vai simplesmente gerar 205 com o sistema GD2, enquanto que com o sistema GD1 ele acaba gerando 168. 168. Então, de modo geral, esse sistema GD2 ele vai proporcionar uma economia de 764, enquanto que no GD1O ele acaba fornecendo uma economia de 801. Então, fazendo essa comparação rapidamente, consegue-se observar que o primeiro cenário, o GD1, acaba sendo mais eficiente, mais sustentável e mais econômico. Então, em comparação ao GD2, olhando aqui, porque a mesma acaba apresentando, né, o GD1, que é praticamente a geração tarifária, aí que ele vai apresentar um payback de 7 anos, enquanto que no GD2 ele vai apresentar um payback de 9 anos. Então acaba levando mais tempo, ou seja, acaba sendo praticamente uma geração distribuída menos eficiente quando comparado à geração distribuída um, certo? E aqui então tem os nossos gráficos que foram gerados a partir eh, do software que o professor acabou indicando. Ah, então, esse aqui seria praticamente o nosso trabalho e seria isso. Então, agora, como eu já praticamente acabei explicando a compensação do faturamento, tanto da questão da economia mensal, os créditos acumulados e análise de viabilidade que eu já falei, né, dos indicadores como o VPL, o TIR, o payback. E então, comparando esses cenários GD1 e GD2, que a gente acabou já fazendo, mostrou que praticamente o investimento inicial ele será recuperado em 7 anos para o GD1 e
para o GD2 será recuperado praticamente em 9 anos, o que acaba sendo não tão legal no caso. Então, esse aqui seria o nosso trabalho e é isso.